Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você fazer uma transferência de veículo. A gente vai fazer, no caso, essa transferência online, para a gente não precisar gastar dinheiro pagando o despachante. Logo no começo do vídeo, eu já vou alertar vocês o seguinte: no final do vídeo, eu vou dar uma dica importante para vocês que vocês precisam seguir. Vocês não seguir essa dica, ano que vem, quando você for fazer o licenciamento do seu carro, não vai conseguir e ele vai ficar com bloqueio. Então, assista esse vídeo completo para vocês entenderem tudinho, para não fazer nada errado e depois você ter problema. A primeira coisa que você vai precisar fazer quando você compra um veículo, não importa se é carro, moto, um caminhão, enfim, é reconhecer o recibo desse veículo. Primeiramente, o vendedor vai no cartório, reconhece o recibo, o seu nome, endereço e os seus dados. Ele fazendo isso, ele vai passar para você esse recibo e automaticamente, a partir dessa data, você tem 30 dias para fazer essa transferência. Se passar os 30 dias e você não fazer essa transferência, vai cair uma multa na sua carteira de habilitação e também uma multa no carro. Você vai ser obrigado a pagar essa multa para assim conseguir fazer a transferência. Então, gente, se organiza aí para você conseguir concluir essa transferência antes de dar o prazo de 30 dias corrido, não é 30 dias úteis. O comprador reconheceu o recibo do veículo e te entregou. Agora o que você vai precisar fazer? Você vai pegar esse recibo, vai no cartório e também precisa reconhecer a firma. Sim, o vendedor tem que reconhecer a firma vendendo e você reconhecer a firma que você comprou. Normalmente esse valor aqui em São Paulo está uns R$ 20 para você abrir uma firma e reconhecer esse recibo. É claro que esse valor vai depender de cartório para cartório, mas a média você vai gastar uns R$ 20 nessa parte. A segunda coisa que você precisa fazer é a vistoria do seu veículo. Você pode fazer direto, por exemplo, no Poupa Tempo, normalmente lá dentro tem um posto que faz essa vistoria, ou você pode ir em qualquer outro lugar que seja credenciado do Detran. Para você saber se aquele posto é ou não credenciado do Detran, você pode estar entrando no site do Detran que eu vou deixar na descrição, e lá mostra os lugares que são aceitos essa vistoria. Hoje em dia o que mais tem é lugar que faz essa vistoria. Se você dá uma olhada aí, toda esquina você vai ver um lugar já dá para fazer essa vistoria. O valor dessa vistoria vai variar de acordo com o lugar que você levar. Na média, você vai pagar uns 120, R$ 150 para fazer essa vistoria. O meu pai fez 2 transferências de veículo há pouco tempo, que ele comprou um carro, depois ele vendeu e comprou outro. Em menos de 5 meses ele fez tudo isso. A primeira vez a gente levou para fazer a vistoria, pagamos R$ 150. Já da segunda vez, ele levou no mesmo lugar. Só que como ele comprou o carro na agência, ele falou por causa da vistoria: "Olha, eu comprei esse carro em tal lugar, e a pessoa mandou fazer a vistoria aqui". Nesse caso, ele pagou apenas R$ 80 nessa vistoria, porque foi indicação do cara da agência. Então, de repente, se você está comprando carro numa agência, se você pedir para ele, de repente, um contato de alguém que faça vistoria com desconto, pode sair mais barato para você. Você conheceu o recibo, fez a vistoria, agora você tem que fazer o quê? Você tem que pagar os documentos do seu veículo. O seu veículo não pode estar em débito. Por exemplo, meu carro, o licenciamento do ano passado eu não paguei, tem umas multas constantes, você tem que pagar tudo, você não pode deixar débito nenhum, não pode estar pendente. Para fazer isso, você pode pagar pelo aplicativo do seu banco. É lógico, vai depender de qual banco você usa. Tem banco que você precisa cadastrar na agência para poder aparecer no aplicativo para você pagar. Tem banco que só você digitando o Renavan e a placa você consegue pagar. E tem outros bancos que nem dá essa opção para você pagar nada de veículo. Se por acaso você não conseguir fazer isso no seu aplicativo do seu banco, ou de repente o aplicativo não tem essa opção, o que você faz? Você vai na lotérica, passa para a atendente o número do Renavan do seu veículo, que ela vai puxar os débitos e aí você faz a quitação de tudo. Uma coisa que pra mim é novidade, e eu vou ser sincero pra vocês, eu tenho minhas dúvidas se isso realmente é verdade ou não, é o seguinte: meu cunhado ele comprou um carro na agência, começo do ano, janeiro. Como a gente sabe, janeiro tem a questão de IPVA para pagar. O que que ele fez? Ele foi lá, pagou apenas a primeira parcela do IPVA e fez toda a transferência sem ter que pagar o licenciamento do carro e os outros documentos. Ele falou que dá certo fazer isso, porém tem que ser antes de chegar a segunda parcela do IPVA. Eu, sendo sincero, eu tenho minhas dúvidas se isso funciona ou não, porque até onde eu sei, para você fazer a transferência do veículo, você tem que estar totalmente sem débitos. Até o licenciamento daquele ano tem que estar quitado. Mas, como eu falei, o meu cunhado conseguiu transferir o veículo dele dessa forma, sem ter que pagar o licenciamento do ano vigente. Então, gente, se você, por exemplo, comprou um carro em janeiro, é caro pra caramba, você tem que pagar o IPVA numa paulada só, e de repente você tem que pagar licenciamento, pagar tudo isso, tenta fazer isso para de repente você ter um fôlego a mais para pagar o documento depois. Paga a primeira parcela do IPVA e tenta fazer essa transferência sem ter que licenciar o carro. Se no caso já passou o janeiro, você está em fevereiro, já era. Você tem que pagar todo o documento. O carro tem que estar licenciado para fazer essa transferência. Essa parte aqui, se ficar alguma dúvida se realmente dá certo ou não fazer isso,
Você pode fazer, você pode de repente ligar lá no Poupa Tempo, ou até mesmo no despachante, você liga e pergunta: "Olha, eu quero fazer a transferência, tenho que pagar ou não o documento todo?". Essa informação eles vão te passar de graça e você pode tirar sua dúvida para você se organizar e ver o que é melhor para você. Outra coisa que vocês vão precisar fazer também, que eu estava esquecendo de avisar para vocês, é pagar a taxa de transferência. Sim, infelizmente você tem que pagar uma taxa absurda para o governo para fazer essa transferência, que basicamente o atendente vai clicar no botãozinho lá e falar: "Aprovado", pronto. Essa taxa, se eu não me engano, tá 200 e alguma coisa, não me recordo o valor certo. Vou deixar na tela aqui para vocês, é uma taxa bem cara para fazer essa transferência, e você é obrigado a pagar essa taxa, senão não vai dar certo. Lembrando que para fazer transferência online, a gente tem algumas opções. Você pode fazer pelo aplicativo da carteira digital, você pode fazer pelo site do Poupatempo e também pelo site do Detran. No caso, vamos fazer pelo site do Detran, que é o que eu acho mais fácil e que a maioria de vocês vão conseguir fazer. Porque, por exemplo, se você quiser fazer pela carteira digital e o recibo não for aquele recibo impresso, aquele recibo digital, não vai dar certo. E pelo Poupatempo, gente, o Poupatempo eu não sei o que aconteceu com o site deles, que tá muito confuso de um tempo pra cá. Até pra fazer o agendamento do Poupatempo, gente, tá uma dificuldade danada. Eles, ao invés de facilitar as coisas, eles só dificultam. Essas coisas que eu falei pra você de reconhecer o recibo, fazer vistoria e pagar a taxa de transferência, essas 3 coisas, não necessariamente você precisa fazer nessa ordem. Porém, você tem que estar com tudo isso feito, taxa paga, o veículo sem débito, para depois disso você pegar esses documentos e enviar para fazer a finalização da transferência online. Então, se você quiser, por exemplo: acabei de comprar o carro, quero fazer a vistoria primeiro", pode fazer. Essa vistoria ela vai até 60 dias. Eu quero pagar a primeira taxa de transferência e fazer o reconhecido amanhã, porque amanhã que eu vou ter. Pode fazer também. O importante é que na hora que você for enviar os documentos, tem a taxa de transferência paga, recibo reconhecido, vistoria feita, para que assim esteja tudo certo e não dê recusado na hora de você enviar os documentos. Os documentos que normalmente você vai precisar enviar é comprovante de endereço e CNH. Lembrando que esses documentos ele vai variar muito de pessoa para pessoa. Na hora que você vai fazer o upload lá no site, ele pede mais coisas ou pede menos. Por exemplo, a questão do comprovante de endereço, às vezes nem pede, pede apenas uma CNH. Uma dica importante que eu vou passar para vocês é a seguinte: vai numa lan house, numa copiadora, um lugar que faça scanner, e escaneie sua habilitação e comprovante de endereço e o que mais pedir. Não faça que nem eu, a primeira vez que eu fiz, que eu tirei foto da CNH e mandei. Por quê? Vocês acreditam que eles recusaram a CNH, porque eles falou que a foto não estava no tamanho real da CNH? Gente, eu tirei a foto assim, ó, visível, perfeita, dava para enxergar tudo, e eles recusou falando que a foto não estava no tamanho real. O que que eu fiz? Eu peguei essa mesma foto, coloquei ela no Word, deixei ela do tamanho, ela ficaria numa folha de sulfite, a CNH no caso, e mandei para eles, eles foi e aprovou. Então por isso que eu acho melhor você ir numa lan house, escanear esse documento para você fazer o envio, porque assim não vai ter a desculpa deles reprovar. Outra coisa: eu posso mandar minha CNH digital?". Lá no site onde vi os documentos, no site do Detran, estava escrito que tinha que ser o documento original. Então eu não tentei mandar o documento digital para ver se eles aprovavam ou não. Se você quiser mandar para ver se dá certo, fica por sua conta e risco. Lembrando que normalmente eles levam até 5 dias para analisar esse documento. Então vamos supor que você enviou lá a sua CNH digital, eles reprovou o seu CNH. O que que vai acontecer? Você vai ter que mandar de novo a CNH para eles analisar. E se você deixa para fazer essa transferência quando chega no prazo de 30 dias, vai ficar meio arriscado, é perigoso passar o prazo e você ter que pagar essa multa. Então, eu aconselho vocês fazer da melhor forma, manda o documento original, para não ter erro, para eles não ter desculpa de reprovar a sua transferência. Gente, uma coisa importante que eu preciso falar para vocês é o seguinte: depois que a gente envia os documentos, passa alguns dias, ele aprova a nossa transferência, o seu veículo automaticamente já está no seu nome, tá, gente? Se você ir lá no aplicativo da carteira digital, você vai ver que já tem um documento no seu nome tudo certinho. Só que tem uma pegadinha agora que para mim não faz sentido algum, e eu queria que o governo ficasse porque disso, que é o seguinte: você é obrigado a levar esses documentos lá no poupa-tempo, no ganha-tempo da sua cidade. Como assim, Fábio? Sim, você vai ter que pegar, o comprovante de endereço, o recibo que você for no cartório, tudo isso, gente, é bom você levar o original e a cópia, porque às vezes precisa ficar lá. Você pega esses documentos e leva lá no poupa-tempo, ganha-tempo da sua cidade, para eles armazenar esses documentos lá, e com isso ele vai tirar um bloqueio que vai ficar no seu carro. Sim, se você não levar esses documentos, o seu carro fica com bloqueio administrativo. E com esse bloqueio, no próximo ano, você não vai conseguir licenciar o seu carro. Eu não sei qual é a lógica de você fazer o processo todo online, o processo ser aprovado por eles, e mesmo assim você ter que ir no poupa-tempo levar os documentos lá. Qual é a lógica disso? Não sai a mesma coisa de eu pegar esses documentos, levar para eles e fazer a transferência tudo por lá?
Sai a mesma coisa, né, gente. A única vantagem que a gente tem no caso de fazer online essa transferência, é que de repente, por exemplo, esse mês você fala: "Cara, eu tô trabalhando esse mês inteiro, eu não vou ter tempo de parar um dia pra ir lá no Poupatempo resolver isso". Aí você vai lá, faz o processo online e depois você leva esses documentos. Lembrando que para levar esses documentos, primeira vez que meu pai trocou de carro esse ano, o que que eu fiz? Eu agendei no site do Poupatempo para ele levar esses documentos. Essa segunda vez, eu revirei o site do Poupatempo inteiro para fazer esse agendamento. Eu não achei opção, eles colocaram tanta coisa naquele site, tanto menu que você vai abrindo, tá abrindo o outro, e essa opção simplesmente sumiu. Dei uma pesquisada e lá dizia que não precisa mais agendar para você só entregar o documento, só para levar, entendeu? Se você for fazer o processo todo de transferência no Poupatempo, você vai ter que se virar aí para achar essa opção dentro do site do Poupatempo para fazer o agendamento. Agora, se você fizer online, se eu for levar o documento, você pode ir lá a qualquer horário sem agendar. É o que eu vi no site que estava escrito. Meu pai foi lá de manhãzinha, estava vazio, ele chegou lá e deixou os documentos e pronto. Não precisou pegar a senha, não precisou pegar a fila, porque estava vazio, como eu falei para vocês, não precisa agendar. Mas é aquela, dependendo do poupa-tempo que você for, a coragem do pessoal de trabalhar, eles podem falar: "Ai, tem que agendar, ai, tem que fazer isso, aquilo, outro". Aí você já tá lá mesmo, você vai e faz o agendamento. Ou se você quiser não arriscar e não perder seu tempo, agenda aí qualquer coisa no poupa-tempo relacionada a veículo, para ir lá fazer essa entrega desse documento. Depois que você levou esse documento no poupa-tempo, o prazo que o rapaz passou é de mais ou menos 11 dias para sair esse bloqueio administrativo do sistema. Como eu falei, você não precisa levar hoje. "Ah, fiz a transferência hoje, tenho que levar antes que dá um mês". Não. Se você quiser levar daqui um mês, daqui 2 meses, não tem problema. O importante é você não deixar virar o ano, porque senão você não vai conseguir fazer o licenciamento do seu veículo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para a tela do computador para mostrar para vocês como que faz a questão do envio dos documentos. Bom, gente, vamos entrar aqui no Google e vamos digitar Detran transferência de veículo. Lembrando que você precisa ter uma conta no site do Detran para estar realizando esse processo. A conta é bem fácil de criar, se você não tiver, basicamente vai pedir seu e-mail, telefone, CPF, seus dados. Vamos clicar aqui nesse primeiro link, transferência de veículo. No meu caso, eu já loguei na minha conta. Se o de vocês não tiver logado, na parte superior vai ter a opção para você estar fazendo o login na sua conta que você acabou de criar. Então, no caso, a gente pode estar clicando aqui nessa segunda opção mesmo. Depois que abrir essa página, a gente vai clicar nessa outra opção que está escrito Faça pela internet. Agora você tem a opção de fazer o login com o Gov, caso você tiver acesso ao site do Gov, ou se não, ao site do Detran. Basicamente, eu vou fazer o login aqui pelo site do Detran, como eu falei para vocês criar a conta, que é mais fácil estar utilizando esse, do que pelo Gov. Agora a gente deve preencher essas informações aqui, o seguinte, renovando o nosso veículo, número do CRV, esse número você vai encontrar no seu recibo. Pode ser o recibo, aquele verdinho mais antigo, ou pode ser aquele recibo digital. Caso vocês tenham dúvida onde fica essa opção, ela fica nessa partezinha aqui, ó. Se vocês clicarem nessa interrogação, ele já mostra para vocês exatamente aonde que fica. Vamos marcar essa caixinha aqui, eu não sou robô, e vamos agora em avançar. Mas antes, dá uma conferida legal para ver se não tem nada errado. Agora aqui, gente, se deve preencher com as suas informações, como por exemplo, número do RG, aonde foi expedido o seu RG. Aqui embaixo, na parte de categoria, você deve selecionar que tipo de veículo é seu. Se é um veículo particular, aluguel, então selecione aqui o tipo de veículo que no seu caso é. Se tiver alguma alteração de veículo, por exemplo, mudou a cor, fez alguma alteração, você tem que marcar ali em sim e continuar preenchendo as informações que vai pedir. No nosso caso não tem alteração, então vamos avançar agora. Aqui no caso é a parte do endereço, se tiver alguma coisa errada, você pode estar fazendo a alteração dele. Lembrando que você tem que colocar o mesmo endereço aqui que o vendedor colocou no recibo quando você comprou o carro. Caso o seu veículo se encaixe em alguma dessas opções aqui, você deve marcar a caixinha. No meu caso, nenhuma dessas opções se encaixa. Agora ele vai pedir, no caso, a parte para a gente anexar os documentos. Como vocês podem ver, documento de identificação, está escrito ali, ó, digitalizado do original. Então eu acho que não vale a pena você mandar o digital, que é bem provável que eles não vão aprovar. Comprovante de endereço, a mesma coisa, digitalizado. Ah, eu recebi minha fatura no e-mail. Bom, bem provável, se você mandar essa fatura para eles que chegou no seu e-mail, eles não vão aprovar. Nesse caso, eu recomendo que vocês imprimam essa folha e escaneiem ela. Ou se não, se você quiser arriscar, manda essa fatura do jeito que chegou no seu e-mail. Essa questão de aprovar ou não, gente, vai depender muito do atendente que vai estar do outro lado analisando seus documentos. Vai ter aqueles que vai aprovar tranquilamente, que eles vão ver que foi uma fatura que você recebeu no seu e-mail. Já vai ter aqueles outros que vai arrumar qualquer desculpa para fazer você gastar seu tempo e vai acabar reprovando. Essa última opção aqui é autorização de transferência de propriedade, o ATPV. No caso é o documento reconhecido firma, aquele lá que você foi no cartório, você tem que escanear ele e está enviando.
Eu já deixei tudo separado aqui na área de trabalho, cada um com o nome certinho, para eu estar fazendo o upload e não estar errando aqui. Então eu vou colocar aqui para carregar os arquivos. Depois a gente clica aqui em avançar. Ele vai mostrar para a gente um relatório final de tudo que a gente preencheu. Basta você analisar se você não colocou nada errado. Olhe atentamente, tá, gente? Porque é bem importante. Caso seja tudo certo, você clica ali em confirmar. E agora ele aparece para mim aqui o número do protocolo que foi feita a minha solicitação. Tá aqui que leva até 5 dias úteis para ser analisado. Pode ser que daqui um dia esteja pronto ou realmente leve 5 dias úteis. É por isso que eu falei para vocês não deixar por cima da hora. Porque se de repente levar 5 dias úteis, 7 dias, eles reprovar, você enviar de novo, já é mais 7 dias. Então, ou seja, já perdeu 2 semanas nessa brincadeira. Então é melhor que você faça isso com antecedência, caso ele reprove algum documento, tenha tempo suficiente para você enviar de novo sem ter problema nenhum. Depois que você enviou, tem a opção aqui embaixo de acompanhar serviço. Ó. Se vocês clicar ali embaixo em acompanhar serviço, você já consegue, com esse código que eles mandou, analisar onde que tá, se já foi aprovado, se está em análise. Vou mostrar para vocês. Eu vou clicar ali em acompanhar serviço. Ou se não, você vem aqui no Google, gente, e digita acompanhar serviços Detran. É até mais fácil do que você clicar naquele link. Já até apareceu aqui pra gente, ó, acompanhamento de serviços do Detran. Eu coloco ali meus documentos, digito no caso Renavan e a placa do veículo que a gente está tentando colocar no nosso nome. A gente marca aquela caixinha não sou robô e depois vamos ali em avançar. Como vocês podem ver, ali no status aparece registro de comunicação de venda efetivado com sucesso. Quer dizer o quê? Que ainda não foi feita a transferência, até porque, como eu mostrei para vocês no vídeo, eu acabei de enviar esses documentos. Daqui a uns dias você pode entrar de novo para ver se foi aprovado ou não, porém não tem necessidade, porque eles vão enviar no seu e-mail assim que for aprovado ou recusado. Depois de aprovado, gente, se vocês olharem aqui em acompanhamento de veículos, você vai ver que está dizendo aqui que é obrigatório levar, no caso, o recibo original lá, senão ele vai ficar com bloqueio administrativo. Eu tinha uma foto aqui que mostrava esse bloqueio administrativo, como que ele aparece, mas eu acabei perdendo. No caso, esse bloqueio administrativo, ele vai aparecer no site do Detran quando você for consultar o documento do seu carro. Se você for fazer aquela consulta pelo site onde você vê o valor do IPVA, da fazenda no caso, não aparece lá o bloqueio administrativo. Você vai conseguir ver ele no site do Detran mesmo. E ele só vai sair depois que você levar esse documento lá no Poupa Tempo, ou no caso no Ganha Tempo, dependendo de onde você mora ou o que tiver aí. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é referente à placa. Se você precisar trocar a placa do seu veículo, como que funciona? Assim que eles aprovarem para vocês a transferência, ele vai mudar a sua placa automaticamente, já vai colocar a letra, caso a sua placa seja aquela antiga. E aí com esse novo documento, você vai até onde faz a impressão de placa, tem vários lugares, eles vão lá estar imprimindo a sua placa nova. Se eu não me engano, eles não geram nenhuma folha para você levar até esse local. Basta você ir com o documento mesmo do veículo, que eles escaneiam aquele QR Code que tem nele, para estar fazendo a impressão da sua placa. Então, gente, vocês veem que o processo é fácil, porém o governo tenta dificultar a nossa vida, sempre colocando empecilhos. Espero que tenha ficado entendido para vocês como que faz o processo.